Cinesiofobia, hipervigilância, medo do movimento, vários desses termos você, que é fisioterapeuta, provavelmente já escutou. Hoje, no quadro do Fisiortopedia Responde, a gente vai falar um pouquinho sobre prescrição de exercício e específico sobre algumas questões relacionadas a esses construtos que eu acabei de falar. Mas antes, só para você saber, aqui é o quadro do Fisiortopedia Responde, onde a gente fala e conversa diretamente com os nossos alunos, respondendo as perguntas da plataforma dos nossos cursos de pós-graduação e da STAR. Então aqui é um jeito e um lugar, um canal aqui para a gente conseguir conversar mais tranquilo, mais solto e poder responder melhor algumas perguntas, tá? Pergunta de hoje é de uma aula minha de prescrição de exercício da especialização em dor. Então, o comentário é o seguinte, né? Estou adorando as aulas, mas meus receios estão principalmente nas torções, flexão de coluna, desgaste e próteses de quadril, em relação à flexibilidade e amplitude, ruptura de manguito ou outras lesões de ombro e a elevação de ombro. Então aqui ele descreveu bastante movimentos muito comuns e corriqueiros, né? Que grande parte das vezes que a gente está num processo de reabilitação, a gente precisa conquistar e ganhar essas amplitudes. Então, um dos core, para quem não assistiu a nossa aula, né, está relacionado a falar um pouquinho sobre a prescrição de exercício e a nossa mudança de entendimento de um efeito mais sistêmico, mais generalista, e não efeitos específicos e articulares, e principalmente aqueles desfechos que a gente sempre teve antes, que achava que estava relacionado à dor, como ganho de força e por aí vai. Mas a parte interessante dessa pergunta é um pouco do nosso raciocínio que a gente foi criado, que a gente foi cultuado a sempre pensar em estrutura e medo do movimento. Como especialistas do movimento, a gente sempre estudou muito sobre cinética, cinemática, artrocinemática, entendendo muito sobre o que movimento estressa mais, menos articulações e todos esses detalhes biomecânicos, né? Todos esses detalhes são extremamente relevantes e importantes. Qual que foi o nosso maior equívoco em relação a essa interpretação? A gente extrapolar e sempre falar que o nosso corpo, que quando ele sofre estresse, ele também estaria sofrendo alguma lesão. Então esse medo desses movimentos que ele está falando estão muito relacionado ao que a gente poderia estar machucando alguém provavelmente, né? Então, óbvio que provavelmente deve ter mais contexto nessa pergunta aí. Mas a parte interessante de conversarmos é que hoje a gente entende que muitos dos medos do paciente, quem criou esses medos foram nós, profissionais da saúde. E hoje, a gente reinterpretando, ressignificando, a ideia é pensar que grande parte desses movimentos são fisiológicos, são naturais. E existe uma inocência grande do nosso raciocínio, pensando que a gente poderia controlar e também evitar alguns movimentos, e isso protegeria o nosso paciente. Então, quando a gente fala de movimento certo, ângulos, né, e várias questões, não estamos eliminando todas as questões, né, que a gente falou de cinética e cinemática, de estresse, de várias questões, mas o problema maior foi a nossa interpretação. Hoje eu sempre falo que nas aulas de prescrição de exercício que um dos nossos focos para o nosso paciente é gerar estresse naquela articulação. Mais do que isso, ensinar o paciente a receber esse estresse articular. Então aquele músculo, aquela articulação, ela precisa ter movimento, ela precisa aprender a receber esse estresse e saber gerar e lidar com as consequências. Até porque, né, aquele discurso em relação a um mecanismo de lesão, ele não existe se a gente não estiver falando de uma lesão traumática. Eu falo isso em diversos vídeos aqui, em diversas aulas. Então pensa, se a gente está falando de uma lesão não traumática, não tem um evento específico, por que a gente sempre falou de mecanismo de lesão? Então, continuando dentro desse raciocínio, a gente precisa entender que o nosso paciente vai ter estresse na articulação e eu preciso tirar esse medo e preciso aprender com ele a lidar e suportar todas essas cargas que o corpo dele naturalmente vai receber durante toda a vida. Então, a partir do momento que a gente pensa muito em estrutura, que precisa dar um tom certo, a gente não pode ficar colocando esse abstrato sobre esse movimento pode estar prejudicando dentro da sua articulação. Até porque a gente nem sabe quando isso realmente acontece. Então, toda vez que a gente fala de uma lesão não traumática, uma lesão que pode ser de sobrecarga sim ou não, a gente não tem muito entendimento do que acontece lá dentro. A gente sempre fez essa transferência do nosso conhecimento biomecânico, cinesiológico, para dentro desse processo, mas a gente extrapolou, né? Então,
Lembrando de tudo isso, quando a gente fala sobre carga, sobre exercício, sobre movimento, o nosso grande papel é encorajar ele a se movimentar sem medo. A dor está lá, a gente precisa ensinar o paciente a lidar com ela para que ela possa ir embora e não ficar controlando a dor para que o movimento aconteça. Então ele tem uma inversão um pouco do nosso foco, que quando a gente faz esse foco relacionado à tarefa, ambiente, contexto, né, isso facilita muito mais, né? Então toda essa questão contextual, ela é muito mais forte, poderosa e relevante quando a gente fala desses tópicos. Então, trouxe essa pergunta porque eu acho que ainda é o medo de muita gente. E quando a gente fala que a gente não tem medo disso, a literatura embasa para a gente. Então, a gente sabe que a natureza de todas essas alterações são normais. A gente sabe que o paciente precisa de movimento, só que ele precisa de um ambiente seguro para reaprender a movimentar e tirar os traumas relacionados a esse movimento. Então, o nosso papel como fisioterapeuta é lidar com medo do movimento, hipervigilância, essa cinesiofobia, e são construtos psicológicos, sim, que não são do psicólogo, porque não tem ninguém que entende melhor de movimento do que a gente, fisioterapeuta. Então, nessa hora, quando a gente consegue juntar nosso conhecimento biomecânico com os construtos psicossociais, isso é potencializado. Então, a gente para de pensar exclusivamente em vetores, e sim na funcionalidade e toda essa repercussão que pode ter quando a gente liga uma coisa na outra. Então, se você é um fisioterapeuta, não seja o medo do seu paciente, principalmente para movimento. Então, espero que esse vídeo te ajude. E aí, se você não tem ainda certeza sobre algumas questões e ainda tem muito medo sobre alguns movimentos, assim como esse nosso colega, é só deixar aqui embaixo que a gente responde para você, tá bom? Um grande abraço e valeu!